Polícia Federal vai passar agora a perseguir, investigar pessoas que estariam falando qualquer coisa que eles considerem inverdade sobre a política monetária. Faria memes e a manipulação da economia. Pois é, eu vou explicar para vocês direitinho como o governo utilizou a máquina de moer reputações chamada SECOM para manipular a imprensa e culpar a Faria Lima e você que faz memes, você que faz vídeos, inclusive eu, pelo desastre econômico que é a gestão Lula. Tudo começa no dia 17 de dezembro de 2024, às 11 horas e 52 minutos, quando a comunicadora oficial do governo Lula, Dani Lima, vem a público com uma matéria, publicada no auge do ápice do dólar, onde já batia ali mais de 2,30, e ela diz: fake news foram enviadas aos gestores do Banco Central por perfil de fake news da Grossa. Essas fake news estão sendo replicadas por operadores do mercado financeiro, querendo dizer que o dólar bateu mais de R$ 6,20 por culpa de notícias falsas e memes que teriam circulado. Vamos com a Dani Lima, veja aí. Trata-se de fake news veiculada numa rede social por um perfil que se auto-intitula um local, eu não vou dar o nome do perfil, onde você fica por dentro de notícias de geopolítica, economia e política trazidas por brasileiros expatriados e sem censura. É um perfil de fake news, da Grossa, assim. Esse perfil de fake news da Grossa, que apresenta-se dessa forma, um perfil de notícias de expatriados, fez uma série de postagens que estão sendo printadas e replicadas por operadores do mercado financeiro. Bom, primeiro é importante lembrar, só para lembrar, tá? Que entre 2023 e 2024, a Rede Globo recebeu 177,2 milhões de reais em publicidade do governo federal por meio da SECOM. O montante supera os 177 que o Palácio do Planalto pagou a emissora e suas afiliadas durante os 4 anos de Bolsonaro. Ou seja, em um ano, o governo federal pagou mais a Rede Globo do que o governo Bolsonaro nos 4 anos. Então, isso já dá o norte do interesse da Rede Globo. E outro detalhe, o valor pago à Rede Globo supera a soma de todos os valores pagos às outras emissoras. Então, olha o tamanho disso. E aí nós vamos ainda para o dia 17, às 13 horas e 5 minutos, onde a CNN produziu uma matéria com o mesmo tom narrativo. A conta em questão, que supostamente estaria publicando fake news deliberada, se chama Insiders Capital e foi criada em agosto de 2024 e possuía menos de 5 mil seguidores. E essa era a conta que estaria destruindo a economia, uma conta pequenininha. Agora, é curioso sugerir que o mercado financeiro estaria se mobilizando e se influenciando, se municiando de informações através de um perfil completamente irrelevante. Acontece que a volta do Lula à presidência fez brilhar os olhos dos donos de emissoras de televisão. E assim, perto de completar aí 3 anos no ar, a CNN Brasil amarga o 3º lugar no ranking de audiência em seu segmento. Tá mal das pernas, é insuficiente para cobrir as despesas da manutenção da emissora. E aí, mas quando o assunto é verba de propaganda, vale a máxima. Ideologia, negócios à parte, aí é publicidade do PT. Só que tá aqui, ó. Lula pode salvar Globo, CNN Brasil, Jovem Pan News e outras TVs com verba recorde, que é exatamente o que ele está fazendo. E aí voltamos ao dia 17/12, agora às 14h42, onde uma deputada do PT, lá do Rio Grande do Sul, que também é presidente do Partido dos Trabalhadores, a tal da Narizinho, soltou na sua rede o vídeo com a narrativa da Dani Lima. Tá aqui do lado. O que é interessante é que ao invés de estar focada nos 5 bilhões que o Lula prometeu que ia repassar para o Rio Grande do Sul e não repassou, ela está mais preocupada em fazer notícia falsa para defender o governo. E ainda no dia 17, às 18h35, entra em cena o perfil de um suposto monitorador de redes sociais, Pedro Barciela. Não apenas replicando a narrativa, como colocando ali alguns prints para criar um ar de veracidade. Dá uma olhada aqui, ó. Os atores engajados com esses conteúdos posteriormente desmentidos são extremamente atuantes nesse cluster, com uma atuação extremamente ideológica, camuflada e análise técnica. Diversos deles já apagaram ou pensam que apagaram os conteúdos. Aí ele coloca lá JH Fonseca, Mises Capital, Ramon Lage, Rafael Lima, Médicos pela Liberdade, Renato Trezoitão, Bernardo Custer. Enfim, ele pega alguns perfis relevantes e coloca como se eles estivessem propagando mentira. Só que o Pedro Barciela aqui, Barciela, ele é do ICL Notícia, famoso Instituto Conhecimento Liberta, e que tem ninguém mais, ninguém menos como sócio que o Felipe Neto. Então, acabou a credibilidade. E assim, na prática, a turma da SECOM, TV Brasil e Felipe Neto querem te convencer que uma fake news publicada por uma conta completamente irrelevante tem um impacto na economia muito maior do que agentes do governo Lula falando sobre criar uma moeda no BRICS. Ou pior,
A criação dessa moeda partiu dele mesmo, segundo o ministro da Rússia, Sergei Lavrov. E para ninguém falar que é fake news, olha aqui, ó, Felipe Neto é o novo sócio do site ICL Notícias. Outra curiosidade é que o ICL tem como apresentador Leandro Demore, famoso pela cobertura da Lava Jato, que tirou o Lula da cadeia. Mas só coincidências. Na política aqui a gente tem muita coincidência hoje em dia. Coincidência? Acho que não! E tanto é que a gente volta de novo naquela velha conversa de regular redes sociais. E tá aqui, ó. Felipe Neto defende regulamentar redes sociais para vencer a extrema-direita. Então ele vai acabar com a sua liberdade para vencer o perigo da extrema-direita. A extrema-esquerda quer acabar com a extrema-direita. E aí, ainda no dia 17, às 19h20, a UOL intensifica a narrativa com a manchete. Falas falsas atribuídas a Galípolo impulsionam a alta do dólar. A imprensa, a Secom e todo mundo fizeram toda a sua força-tarefa para dizer que a culpa da alta do dólar era de todo mundo, menos das pessoas ligadas ao Lula. Ou seja, a culpa é de todo mundo, menos de quem tem a culpa. E aí nós vamos para ontem, dia 18 de dezembro, às 8h56, onde o jornalista Renato Souza compartilha a postagem de colaborador do ISL, o suposto especialista em monitoramento das redes sociais, para dizer, especialista levanta nomes e aquele ar de credibilidade para dizer que tem uma informação completamente pioneira, o que não é. Também no dia 18/12, só que às 7h06 da manhã, Ricardo Capelli, ex-interventor federal e ex-secretário do Dino e ex-militante da UNE e que trouxe Fidel Castro no Brasil, declarou categoricamente, prendam todos. E também ontem, só que à noite, às 8h20, na sequência, um blog lulista chamado Brasil 247 replicou a declaração, ampliando a narrativa aqui do Ricardo Capelli. Pois bem, às 12h16, o ministro da Secom, Paulo Pimenta, o futuro ex-ministro, que está prestes a perder o cargo, veio a público anunciar que pedirá investigação a todos os perfis envolvidos. Mas mais previsível que isso, apenas a constatação do óbvio. Existe sim um movimento articulado de perseguição e manipulação que nada tem a ver com o dólar. E aí o ministro pendurado disse, a indústria das fake news está trabalhando mais uma vez contra o Brasil e nós precisamos agir. É muito grave o que os especuladores criminosos fizeram. Através da desinformação, eles tiveram o resultado que queriam. O dólar chegou a 6,20. Dá uma olhada. A indústria das fake news está trabalhando mais uma vez contra o Brasil e nós precisamos agir. É muito grave o que os especuladores criminosos fizeram contra o Brasil. E através da desinformação, eles obtiveram o resultado que queriam. O dólar chegou a 6,20. Pois bem, na quarta-feira, dia 18, às 13h41. Bom, agora replicadores narrativos, figuras de poder e demais integrantes do círculo petista da esquerda partiram para uma ofensiva. O exemplo é o Lindbergh Farias. Pois é, o Lindbergh entrou em campo, a cúpula da esquerda entrando em campo. Dá uma olhada aqui, ó. Mais uma vez, a jornalista Dani Lima desmascara um dos fatores que vem gerando a incerteza do mercado. Fake news. A questão é a seguinte, gente, vamos lá, o governo Lula não assume responsabilidade, eles querem culpar todo mundo por tudo. Como não dá mais para jogar a culpa no colo do Bolsonaro, agora quer culpar você que faz um meme zoando o governo porque a economia tá uma porcaria por culpa do próprio governo. Só que a situação é tão absurda que a AGU acionou a Polícia Federal e a CVM contra a desinformação envolvendo a política monetária. Ou seja, a Polícia Federal vai passar agora a perseguir, investigar pessoas que estariam falando qualquer coisa que eles considerem em verdade sobre a política monetária. A CVM deve ser a Comissão de Valores Meméticos a partir de agora. E aí a gente tem que se deparar com isso. Comissão da Verdade do Lula inicia os trabalhos com resistência da oposição. Só que no final disso tudo, só faltou o Lula e Dani Lima combinarem com os russos. Porque veio o Galípolo e falou o contrário da narrativa deles. O Galípolo, ele discordou do Pimenta, do Ministério da Verdade da Dani Lima, e disse, não é correto tratar o mercado como um bloco monolítico, como se fosse uma coisa só que está coordenada. Veja o vídeo. Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, como se fosse uma coisa só que está coordenada, andando num único sentido. E no final do dia, até o Galípolo acabou desmentindo as barbaridades produzidas e protagonizadas pelo mecanismo de comunicação do governo Lula. É uma vergonha.